A paz seja com vocês. A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Quero compartilhar com vocês hoje. 2 Pedro, capítulo 2, fala sobre os falsos mestres. Estamos numa época, falsos mestres não faltam. Falsos pastores, falsos presbíteros, diáconos, falsos irmãos, enfim. Há uma falsidade unidas e reunidas dentro de um templo. Dificilmente há uma pessoa de sinceridade dentro de uma igreja. E quando há esses urubus, essas hienas, esses bodes, a colocam para fora do seu ambiente. Eles desprezam o Espírito Santo de Deus, que realmente está naquela uma ou duas pessoas que está no meio de uma congregação. Então, se a palavra de Deus nos orienta que há falsos mestres, falsos cristãos, falsos irmãos, entendeu? Falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos profetas, e é a verdade, é a realidade. Jesus disse que, se possível fora, esses enganariam até os escolhidos, se possível, porque os escolhidos, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Os escolhidos, eles têm sabedoria, eles têm entendimento, eles têm discernimento da palavra. Eles andam em total auxílio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles analisam, eles examinam a palavra. Eles oram, eles jejuam, eles se reverenciam a Deus, se humilham debaixo das potentes mãos de Deus, buscam a verdadeira vontade de Deus. Coisas que é muito difícil, muitos aí, ter essa conclusão dentro de si, porque as coisas deste mundo os distraem. Quantos irmãos dentro da igreja estão distraídos dentro de suas casas, com suas novelas, com suas programações seculares? Quantos estão a se distrair vendo filmes, acima de filmes? Quantos estão em suas redes sociais e caindo em várias tentações? Quantos estão preocupados com o que vão comer, beber, vestir, calçar? Quantos estão preocupados em obter nesta vida, sem prestar atenção que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele provê na vida daqueles que verdadeiramente confiam nele. Porque o próprio Jesus falou que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Todos os que estão ansiosos por coisas não têm confiança em Deus, não mantêm a sua confiança no Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre os falsos mestres que ensinam heresias, que ensinam preceitos, leis, mandamentos e regras sobre regras, doutrinas sobre doutrinas que não condiz com a vontade do Senhor. Então, você que está já gostando dessa passagem de 2 Pedro, capítulo 2, desse estudo que nós aprendemos uns com os outros, por isso eu peço que você comente aí nos comentários, tá bom? Compartilhe se você gostar, toque o sininho aí. Se você não gostar também, você, quem sabe, dê o seu dislike também, tá tudo bem, tá tudo certo. Então vamos à palavra do Senhor. Os falsos mestres, diz assim a palavra do Senhor, também houve entre os povos, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Olha só, muitos estão seguindo, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E olha o que está acontecendo. Coisas absurdas. Coisas horrendas estão acontecendo dentro de um templo, onde o Espírito Santo de Deus não mais habita. Não mais habita. E por avareza, por ganância, por cobiça,
farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não vai demorar. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, olha só quem lançou os anjos que pecaram contra o Senhor, olha quem os lançou no inferno, o próprio Deus. Ele tem a chave da morte e do inferno. É Ele que manda no inferno. Mas não pensa você que Ele lança no inferno, não. É você quem faz a sua escolha. Ele te deu o livre-arbítrio. E Ele nos deu essa condição. A única condição que temos de fazer a escolha do caminho certo e do caminho errado. Da porta larga e da porta estreita. Escolha a vida para que vivas, diz a palavra do Senhor. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo que está muito perto. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, que viviam em pecados sexuais terríveis, a qual Deus não concorda. Sabe, né? Natureza com natureza. Agora, aquele que procura a natureza que Deus não autorizou, esses sofrerão o castigo do fogo eterno. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que viverem impiamente, até os dias de hoje, tá bom? É válido? É válido esse exemplo. E livrou o justo Ló, que estava nesta cidade, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andem com concupiscência em pecados de imundícia sexuais e desprezam as dominações. São atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades de Deus, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Quando vocês estão brincando, né, dentro das igrejas, de pisar na cabeça do diabo, de chutar o diabo, de amaldiçoar, enfim, você vê que nem os anjos fazem isso. Não, nem os anjos fazem isso. Mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Que tristeza, né? Perecerão na sua corrupção. Olha aí. Todos aqueles que vivem uma vida de corrupção, de abominação, de pecados, e não temem a Deus, não temem o juízo de Deus, olha aí o final. Estão reservados para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos de suas vidas, nódoas, são eles imáculas, são sujos, imundos, abomináveis, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções, aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então esta é a palavra do Senhor, e é o que está acontecendo dentro das igrejas, coisas que não era para acontecer dentro de uma igreja.
A igreja perdeu a sua originalidade, a sua santidade, a sua comunhão com Deus, a sua reverência com Deus, a sua diligência com Deus. Entrou um mundanismo dentro da igreja. E os pastores, os presbíteros, os diáconos trouxeram a papagaiada do mundo para dentro dos templos. O que negócio é esse? Transformando em cinema, transformando em teatro, transformando em peças teatrais, culturais, luzes e sobre luzes. Nossa, o que é isso? Letras mundanas, como pagode, carnaval, músicas de seresteiro, sertanejo. O que é isso? Misturando o profano com o santo. Que negócio é esse? Vocês acham que vocês vão ficar impunes? Vocês acham que Deus está amando e adorando a revolução que vocês estão fazendo? Não, Deus não está com vocês. O Espírito Santo, já saiu de vocês há muito tempo, queridos. A igreja pertence só a vocês. Porque vocês trouxeram o mundanismo, vocês não trouxeram a santidade. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Aquilo que é santo, aquilo que é impuro, aquilo que é injusto, é injusto. Preste atenção, vocês não ficarão impunes. Vocês serão julgados pelos seus próprios erros. Vocês mesmos enxergarão os seus próprios erros. E infelizmente vocês estão escolhendo o caminho da condenação e da destruição eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ai daquele por quem vier o escândalo. E quantos escândalos estão aí nas redes sociais que estão acontecendo dentro das igrejas. As igrejas perderam a sua credibilidade. A igreja, não Deus. Porque Deus ele é imutável, a palavra dele é imutável. Ninguém muda a palavra do Senhor. O ser humano muda. Tem sombra de variação. São infiéis. Ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus, ele permanece fiel. Mas preste atenção enquanto é tempo, hein? Se arrependam enquanto é tempo, hein? Comece a santificar-se. Comece a se examinar-se. Comece a tirar o mundanismo dentro da igreja. Comece a parar de fazer teatros, peças, luzes, bailes, carnaval dentro da igreja. Que absurdo é esse? Festa junina, que absurdo é esse? Vendas dentro da igreja. Será que vocês esqueceram o que diz a palavra do Senhor? A minha casa será chamada casa de oração. O povo tem que orar, o povo tem que ler a palavra, o povo tem que jejuar, tem que subir monte. Que negócio é esse? Não viemos aqui para se distrair, não. Viemos aqui para chorar, para prantear, para suplicar, para clamar ao Senhor. Não viemos aqui para se alegrar, não. A alegria do Senhor que é a nossa força. O Senhor Jesus disse que quando ele fosse tirado, então os discípulos começariam a jejuar, mas as pessoas não estão jejuando, estão festejando, estão procurando se alegrar com as coisas desse mundo. Jesus disse que a palavra do Senhor diz: no mundo vocês vão ter aflições, hein? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Não, as igrejas querem se alegrar. Querem trazer o profano. Não querem se santificar. Preste atenção, vocês não ficarão impunes, pastores e pastoras, presbíteros, diáconos. Prestem atenção. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se. Porque o juízo de Deus virá. Virá com força. Virá com verdade e justiça contra aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Fique com essa palavra. É dura mesmo. Eu sou conhecida como alguém que fala palavras duras. E falo mesmo palavras duras. Porque a palavra do Senhor é mel. É doce, mais doce do que o mel para aqueles que obedecem, para aqueles que a amam obedecer. Mas é amargo como fel para aqueles que não querem obedecer, para aqueles que querem continuar em suas rebeldias e suas desobediências, suas irreverências, e ainda usando o nome do Senhor. Que
coisa feia, hein? Preste atenção, hein? Preste atenção, não gostou não? Pode dar o seu dislike aí. Pode fazer seus comentários, porque eu já estou acostumada.